Glória a Jesus. Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, sua palavra, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. São Lucas, capítulo 24, iniciaremos no verso 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que nos remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram, e como deles foi conhecido no partir do pão. Somente até aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos e irmãs, temos esta parte da palavra de Deus, Senhor Jesus, conforme aqui alguns versos foi manifesto, tinha uma missão aqui na terra, pelo Pai, por Deus,
para cumprir então aqui essa missão, que era trazer o Evangelho, a salvação. Tinha que passar ele pela morte no madeiro da cruz, derramar o seu sangue, para que por esta obra então o homem pudesse alcançar o direito de falar com Deus e o direito de um dia entrar no céu. Bem objetiva a sua missão, bem clara, cuja missão ele cumpriu, mas isso já estava então predestinado ou escrita pelos profetas que anunciavam esta missão do Senhor. Tudo está na palavra, tudo está na Escritura. Ele veio, cumpriu a sua missão e ao terceiro dia ressuscitou. Esteve ainda 40 dias no meio de alguns, mais ou menos 400, que viram ali o Senhor depois de ressuscitado. E ele depois subiu ao céu e diz a palavra, está sentado à direita de Deus Pai, também intercedendo por nós. Então aqui, depois que o Senhor ressuscitou, conforme a palavra já dizia, já manifestava, esses dois iam pelo caminho iam para Emaús, e falando, era o terceiro dia já da crucificação do Senhor, e eles iam então conversando sobre este assunto, um falando com o outro, e nessa jornada, nessa caminhada, o Senhor se juntou a eles, mas diz aqui a palavra que eles estavam com os olhos fechados e não conheceram que era o Senhor. E ali o Senhor perguntou, que palavras são essas que vocês estão conversando aí? E Cleófas então disse, és tu, falando para o Senhor, és tu só peregrino em Jerusalém, sabes as coisas que nela tem sucedido, não sabe o que está acontecendo, querendo dizer, não está observando esses dias, o que está acontecendo, o que já estava predestinado para o Filho de Deus. Você não está olhando, não está enxergando, não está vendo. Aí o Senhor falou, quais, né? O Senhor sabia, mas falou, quais, o que é que está acontecendo? E eles falaram que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso. Ele foi crucificado, falou com eles ali e disse, é verdade que algumas mulheres foram no sepulcro, nos maravilharam, que foram lá e o corpo dele não estava. Voltaram e diziam, falaram que viram uma visão de anjos. Alguns dos que estavam conosco foram aos sepulcros também e falaram que assim é como as mulheres haviam dito, eles também falaram a mesma coisa. Ali falou, honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Eles manifestando desta maneira para o Senhor então devolveu a palavra, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E eu trouxe nesta manhã esta palavra. Nécios de coração, nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. É o ponto da palavra nesta manhã para nós. Para crermos na palavra, crermos na Escritura,
crer em tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, seja uma promessa na nossa vida, mas o mais importante refere-se à nossa salvação. E nós cremos inteiramente na Palavra de Deus, porque aquilo que está na Palavra vai se cumprir, vai acontecer, e nós temos então que servir o Senhor com pureza, com sinceridade, com fé, com confiança, mas crer na Palavra de Deus e saber aquilo que está predestinado, que vai acontecer, Irmandade, e nós temos que nos preparar para os dias do fim da nossa vida, ou os dias antes da vinda do Senhor. A palavra diz, teremos dias difíceis, teremos dia de aflição, teremos dia de combate, teremos dia de luta, e bem-aventurado aquele que, quando chegar esses dias, esteja pronto, preparado, revestido com a força do alto, com o poder de Deus, para enfrentar o mundo, vencer e um dia entrar na glória de Deus. Então a palavra sempre nos falou, sempre nos ensinou na nossa vida, procuramos nos santificar, procurar andar em verdade, em justiça, na boa vinda do Senhor, estejamos preparados. Eles estavam ali falando, são 3 dias já que esperávamos o Senhor e até agora não aconteceu nada. E nós estamos vivendo nesta terra, neste mundo, os dias vão passando e a nossa carne vai se voltando às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, a isso, aquilo, estamos nos afastando um pouco do Senhor, da sua palavra, da santidade, da pureza, de buscar a Deus, de orar mais, clamar. É a palavra que vem esta manhã, querida Irmandade, não sejamos nécios, nem tardos de coração, mas vamos crer na palavra, naquilo que vai acontecer, mas estejamos preparados para a vinda do Senhor. As coisas vêm, que nem os dois lá, já são 3 dias, não aconteceu nada até agora, então acho que não vai ser, não vai acontecer. Não, irmão, irmã, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. A grande provação virá na terra, e já estamos vendo aí, muitas coisas já acontecendo, e vai acontecer outras ainda que estão na Escritura. Estejamos preparados para os dias difíceis, mas ficar firme na fé e na graça, porque a palavra diz, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E diante dessa palavra, o que temos que fazer, irmão, é orar, clamar, pedir misericórdia. Tem piedade, Senhor, permita que naquele dia eu esteja no número dos escolhidos. É a palavra, é o conselho. Então os dois ali, o Senhor conversando, eles observando, não enxergaram que era o Senhor. A mente estava fechada. E cada um de nós, por esta palavra, esta manhã, estejamos atentos, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, de entender a palavra, entender as coisas, entender que o fim está chegando e nós devemos estar preparados. De que maneira? A nossa vida, a vida de cada um, olhando o grau de fé, de confiança, de santidade, de verdade, de justiça. Cada um olha como é que está a sua vida, 5 anos atrás e hoje. Estamos sentindo mais a presença de Deus.
Estamos fazendo mais oração na igreja ou menos? Estamos testemunhando mais obras de Deus ou não estamos vendo? As obras estão diminuindo, a fé está diminuindo, por quê? A palavra vem, atenção, o sinal amarelo piscando, vamos procurar a santidade para a nossa salvação. Eu vou congregar, eu esperava uma palavra que o Senhor ia hoje me levantar minha cabeça, minha moral. A palavra está te falando da tua salvação. Jeito de nós entrarmos na glória de Deus. Então aqui vemos, esses dois estavam que como os olhos fechados ali, não enxergaram, não perceberam que era o Senhor. Mas os irmãos veem, a Irmandade vê, que eles sentiam alguma coisa. Ali, quando o Senhor abria as Escrituras e falava, aí chegaram ali num local, o Senhor fez com que, diz aqui, chegando à aldeia para onde iam, e Ele fez como quem ia aqui, quem ia para mais longe. E eles, tendo amor, a caridade no coração, constrangeram o Senhor, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E o Senhor entrou para ficar com eles. E aconteceu que eles, estando com eles à mesa, o Senhor tomou o pão, abençoou, partiu e deu para eles. Nesse gesto do Senhor partir o pão e abençoar, então os olhos deles abriram, entenderam, é o Senhor. É o Senhor que estava falando conosco, nós não percebemos, nós estávamos distraídos. Palavra vem, irmão, que a nossa vida nessa carreira espiritual, na nossa jornada, ninguém esteja distraído nessa caminhada, esquecendo do Senhor, esquecendo da palavra, esquecendo da pureza que deve servir o Senhor. Está distraído, mas a palavra nessa manhã te dá um chacoalhão, ela te acorda. Irmão, irmã, não esteja distraído. Olha, o Senhor está pertinho de você e quer ouvir a tua oração. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram o Senhor. Não estamos sozinhos, não. O Senhor está aqui. E um falou para o outro e disse: poxa, você lembra, a gente vinha conversando e no caminho o Senhor falava alguma coisa. Nós não conhecemos, nós estávamos distraídos. Mas alguma coisinha no nosso coração mexia. Diz aqui, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Hoje vem a palavra. Alguns estão distraídos, alguns estão aí servindo ou vivendo aqui, esquecendo um pouquinho, mas a palavra vem. Um alerta nesta manhã. O irmão, a irmã vai agora perceber, sentir, o Senhor está ao teu lado. Sentes a presença de Deus, Ele não te deixou, está te acompanhando, somente Ele fala. Atenção, vigilância, sirva-me e um dia entrareis na minha glória, diz o Senhor. Então, bem-aventurado o irmão, a irmã, que na sua vida, na sua carreira, na sua caminhada, vai ao Senhor e sente a presença de Deus no coração. E se alguém não sentiu, alguém está um pouco afastado do Senhor, a palavra vem e ela vem do céu, ela vem com poder e virtude. Olha, nessa tua comunhão, o Senhor vai visitar o teu coração, ou aqui dentro, ou na tua casa, ou na estrada. O Senhor faz uma visita no teu coração. Sinta o Senhor na tua vida e tenha certeza, nunca te deixou e nunca te deixará, pela tua sinceridade diante de Deus.
É a palavra que vem para nós nesta manhã. Crer na palavra, crer naquilo que o Senhor manda, crer naquilo que o Senhor fala conosco, pelos profetas falou, está aqui na palavra de Deus, e congregamos, vamos congregar, sentamos nos bancos e Deus manda a palavra. Creia na palavra de Deus, ela será sempre o teu sustento para a tua salvação. Será que foi Deus que falou? Irmão, irmã, a palavra vem, congregue e ouça a palavra de Deus. A palavra é a tua ajuda, é a tua guia e a nossa preparação para a salvação. Ah, mas foi aquele irmão, a palavra vem, foi aquele lá, ou foi aquele outro, não sei. O Senhor te diz, tira esse não sei. Quando o irmão sobe aqui em cima para pregar a palavra, ele não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que vem lá do céu, que é a nossa segurança quanto à vida dele. Se tem algum erro, alguma falha, a Deus pertence, mas o que é falado aqui vem lá do céu. A palavra vem, ou cremos ou não cremos, ou somos crentes ou não somos, ou queremos entrar no céu ou não queremos. É a palavra para nós, então, irmão. Esses dois distraíram, tiveram dúvida. O Senhor falando, o Senhor junto, andando junto. Os olhos fechados, mais uma hora os olhos abriu. Não, era o Senhor. É tudo verdade. Irmão e irmã, nesta manhã o Senhor abre os teus olhos, abre a tua mente, abre o teu coração para crer na palavra de Deus e saber que o fim vem e os justos, os fiéis, irão para o céu e os demais irão para o julgamento. Deus é que sabe, nem falamos, mas aquele que é fiel, o seu julgamento já é feito aqui na terra. A palavra nos julga, em todos os cultos somos julgados pela palavra. E no dia da nossa partida, a palavra que nos tem julgado, nos tem ensinado, e nós temos obedecido, dormimos o sono do justo, para acordar um dia para ir com o Senhor. Então é a palavra para nós. Ali abriram seus olhos, porventura, quando Ele nos falava pelo caminho, não ardia o nosso coração? Então, irmandade, comunhão com Deus. Quando vamos congregar, ao entrar no culto, na casa de Deus, diz lá no Salmo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ao entrar aqui, comunhão com o Senhor, oração, e desde o início, antes de começar, a irmã tocando meia hora, comunhão com Deus. Verdade? Vamos entender. Aqui Deus fala conosco. Nós vamos num tribunal, nós vamos a algum lugar e Deus não está falando lá, não é um julgamento. Aqui Deus está falando conosco. Aqui tem a presença de Deus. Vamos rezar de Deus. Vamos na casa, no Alvorada, algum lugar, todo respeito, falamos baixinho, tudo. E aí nós fazemos a nossa oração e nós ficamos em comunhão esperando. Deus vai falar comigo. Irmão, raciocinemos bem esta palavra. Estamos aqui, Deus vai falar comigo. Valorizemos, honremos, respeitemos esta fala. Deus vai falar comigo, Ele está aqui presente. Eu sinto a presença dEle no meu coração. Bom, vamos então honrar este local, a casa de Deus, casa de oração, onde o Senhor prepara um povo para a vida eterna. Então é a palavra que Deus manda para nós nesta manhã.
Procuremos gravá-la no nosso coração, honrar, respeitar e crer na palavra de Deus. Seja louvado. Amém.